Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Quem ainda não me conhece, eu sou Gabriel Assunção e eu ensino pessoas a ficarem fluentes em inglês para estudar ou morar fora. E hoje nós temos a nossa live semanal, acontece toda terça-feira, 8h30 da noite, chamada Aceleradores do Aprendizado. E o que a gente sempre aprende nessas terça-feiras? Olha, para você aprender inglês, você quer ter um estudo mais inteligente para conseguir acelerar o seu aprendizado. Daí vem o nome das lives. Então, aqui você vai aprender a estudar de forma muito mais inteligente para aumentar a sua eficácia no estudo do inglês, tá? Então, vamos começando. O tema de hoje é um tema muito legal que o pessoal me pergunta muito. São 3 apps e recursos para alavancar o seu inglês. E de novo, com esse tema, nós temos aplicativos, sites, recursos, coisas extras, que do nome vai dizer o que elas são. Extra. Não são métodos em si, não é o caminho das pedras, não é um curso pronto, são só coisas extras que vão auxiliar e vão acrescentar o seu aprendizado para você poder aprender muito mais rápido, tá bom? Então, nós vamos explorar 3 tópicos principais. Por isso que eu chamei de 3 apps e recursos. E o que é? Primeiro de tudo, a gente vai explorar um pouco sobre flashcards e aplicativos para fazer flashcards. Depois temos serviços de streaming, plataformas de vídeo e podcasts, como Netflix, um YouTube, um Spotify, que são aí os principais. Óbvio, gente, cada um vai usar o que preferir. Eu nem sou muito fã de Netflix, eu prefiro outras. Mas essas são as plataformas que vão fazer o conteúdo autêntico de inglês para você, de forma gratuita ou não. Então você pode pagar, o que você provavelmente já paga o Netflix, então digamos que você não está investindo no Netflix só para aprender inglês, então é gratuito de certa forma. E o YouTube e o Spotify já são gratuitos de qualquer forma, então você não vai precisar aí adicionar mais nada. O nosso terceiro ponto é apps e sites de relacionamento. Pois é, como Tinder, Omegle, comunidades no Facebook, Twitter, iTalk, entre outros. E o que eu quero dizer com isso? Ai, Gabriel, você vai me ensinar a pegar uma namorada? Não. Se você quiser, talvez. Não sou tão bom aí nessa área de expertise. A área de expertise é inglês, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, o que a gente faz nesses sites eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, mas basicamente você vai usar esses sites e esses aplicativos para se conectar com pessoas que são pessoas comuns do dia a dia e começar a conversar com elas em inglês. Pois é, pessoas em que você não vai precisar necessariamente estar ali com alguma coisa se prendendo, uma relação artificial, sabe? Uma coisa mais natural, para você começar a treinar o seu inglês como se você estivesse lá fora, tá bom? Então, esses são os 3 principais pontos. Se você conseguir esses 3 apps e recursos para você inserir no seu inglês, sabe, no seu estudo do inglês, isso vai ser maravilhoso. Primeiro, de novo, flashcards, aplicativos para fazer flashcards. 2, serviços de streaming, vídeos, podcast, qualquer coisa que tenha um conteúdo autêntico e nativo. E o terceiro, aplicativos e sites em que você consiga se conectar com pessoas do mundo todo, a forma de só querer conhecer e se comunicar, seja por alguma coisa em comum, como querer um namorado, uma namorada, ou gostar de uma série, uma comunidade específica e interna, tá bom? Eu vou falar direitinho quais são os meus preferidos, como que você escolhe bem, porque não é tudo que serve, e quais são os que eu trouxe aqui para vocês, para que tenha mais eficiência no seu estudo de inglês, tá bom? Isso a gente vai falar mais pro final, então se você tem interesse nisso, fica aqui com a gente. Agora, como vocês já sabem o costume, eu gosto sempre de frisar o que a gente não vai aprender nessa aula. Como eu falei, são aplicativos, sites, recursos, o que você queira chamar. Extra. Vai ser extra. É um a mais para o seu aprendizado. Eu não vou falar de recursos e aplicativos que são cursos completos, que têm toda a sua metodologia. Não é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou falar de coisas extras para você que já estuda ou quer começar a estudar inglês, para ter um a mais na sua rotina de aprendizados, para você conseguir melhorar e avançar mais rápido no seu inglês, tá bom? Seja você um iniciante, que o flashcards vai ajudar muito, seja você um intermediário, que as séries básicas, os desenhos, os vídeos no YouTube, os podcasts vão ajudar muito, muito, muito mesmo, a você adquirir mais vocabulário, conseguir ter mais contato com a língua, ou seja, você é um avançado, quiçá um fluente
que está procurando alguém que você mora no Brasil, não conseguiu sair ou por algum motivo, e você vai conseguir se conectar com pessoas do mundo inteiro de forma gratuita ou não, às vezes você tem que pagar ali um aplicativo para isso. A gente vai falar disso, para você treinar melhor e lapidar o seu inglês. A gente não vai falar de método, de curso, a gente não vai falar disso. Então são coisas extra que a gente vai falar hoje. É muito recorrente me perguntarem se eu gosto de um aplicativo específico, um Duolingo, se eu uso isso, se eu uso aquilo, se eu uso algum site, se eu não sei o que, como é que eu treino. Então, esse tema de hoje é uma oportunidade para você que sempre teve dúvida nesse mar de aplicativos que a gente tem hoje. Cara, olha só, olha para mim. Se você está querendo aprender inglês para estudar ou morar fora e você está navegando a sua App Store, você vai ver que tem um mar de aplicativos para aprender línguas. Se tem um mar de aplicativos para aprender línguas e nenhum se sobressai, quer dizer que a grande maioria ou é a mesma coisa, ou tem um valor absurdo, ou falta algo essencial para que você vá do básico à fluência, que é uma rota. Então, se você quer um aplicativo, alguma coisa a mais assim para aprender inglês, não é o único caminho. Mas você tem que ter noção que desse mar de aplicativos, poucos se salvam. E poucos são usados, ou poucos é quase nenhum, são usados para que você aprenda do básico ao final. A grande maioria vai prender você no básico, você não vai conseguir avançar, vai ter alguma falha muito severa, principalmente na sua versão gratuita. E geralmente os aplicativos são caros, vão de 40 a 180 reais mensais, certo? Às vezes é um bom investimento, mas você tem que saber qual aplicativo é útil. E é aqui que eu vou trazer para vocês, certo? Eu vou trazer certinho como vocês vão navegar nesse mar de sites e oportunidades que você tem para aprender a língua e quais que eu particularmente recomendo tanto para os meus alunos quanto uso para o meu aprendizado de línguas, tá bom? Então, se você está interessado em saber, se você já viu na App Store, você já ficou, poxa, cara, a tecnologia é tão maravilhosa, né? Eu tenho um celular, um smartphone, um computador e não é possível que não tenha um aplicativo decente, que não seja só a corujinha para aprender inglês. Então é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Se você está interessado em ver todos esses aplicativos, que eu passei por quase todos já, para tentar ver qual que era a utilidade real deles e quanto tempo eles demoram para deixarem de ser úteis, fica aqui com a gente até o final que eu vou falar tintim por tintim, tá bom? E ó, você só não pode ter medo de duas coisas. É normal, óbvio, você ficar em dúvida. Porque como eu falei, é um mar de aplicativos, não é um. Não são 10, não são 100. Deve ser muito mais, sem te contar só os famosos. Então, tirando isso de lado, a experiência, né? Você não pode ter duas coisas. Você não pode ter vergonha de ser iniciante. Você não pode ter vergonha de ser básico. E você não pode ter medo de errar. Óbvio que essas duas coisas vão acontecer, mas você tem que trabalhar ativamente para deixá-las de lado. Tudo que a gente vai fazer nessa vida, a gente vai ser horroroso no início. Eu tinha uma vergonha danada de entrar na academia, porque eu achei que nego ia me zoar. Hoje em dia, eu faço academia sabendo que não tem ninguém olhando pra mim, porque tá todo mundo preocupado com o próprio umbigo. Então é a mesma coisa, cara, se você dá graças a Deus que você vai ser ruim, porque imagina nessa vida se a gente fosse bom em tudo. Se todo mundo fosse bom em tudo, desde sempre, nada teria alguma felicidade. Então, para a gente aprender alguma coisa, nós primeiro precisamos admitir que nós somos ruins nela. E isso vai acontecer com qualquer coisa. Não é porque eu sou um expert em aprendizado de línguas que eu vou dominar um chinês assim que eu começar a olhar. Eu vou passar pelos mesmos estágios que todo mundo. Então, eu fiz isso, certo? Eu fiz isso, minha mãe fez isso, a gente usa com os alunos esses aplicativos básicos, essas coisas básicas, os flashcards, os serviços de streaming, tudo a gente tem uma ordem natural de aprendizado. Então, não se acanhe, certo? Em usar esses aplicativos, mesmo que você tenha que, sei lá, pagar 20, 25 reais no exemplo do Tinder. Se você pagar, acho que, se eu não me engano, deve ter vários planos, mas tem um plano que se você pagar 25 reais, você pode botar em qualquer lugar do mundo. E eu já usei essa funcionalidade para conhecer pessoas de outros países. Minha mãe já usou para treinar o francês dela. Então, você pode também usar isso de forma em que você entenda que você é básico, você vai cometer erros e isso é super normal. Você pode até explicar para a pessoa e eu te garanto que uma coisa que nós amamos, eles também amam. Turista e pessoas de fora.
Então eles vão fazer um esforço a mais para conversar. Isso 90 ou 95% das pessoas, tá bom? Então vocês não podem ter medo de errar. E um terceiro bônus que eu separo aqui para vocês, que eu demorei a entender isso. Às vezes, um dinheiro que a gente acha que é gasto é um investimento. Por exemplo, no quesito do Tinder. Às vezes você vai falar, ai Gabriel, mas esse aplicativo de flashcards custa R$20. Ai, o outro custa R$15 para eu me conectar com uma pessoa da Nova Zelândia. Pô, cara, você tava cogitando pagar, sei lá, 10, 15, 20 mil num curso tradicional que talvez não vá nem te entregar a fluência. Então pensa nisso como um investimento. Pensa nisso como um a mais para você cortar um caminho. Claro, deve ter um monte de site gratuito, mas não tão bom quanto esses que você vai investir um valor que é ínfimo comparado com o que você realmente vai ter de bônus. Até mesmo você fazer um intercâmbio lá fora, você vai gastar 5, 10 mil dólares. Então, pensa nisso como uma boa oportunidade de você investir bem o seu dinheiro. Investir em você, investir na sua educação. Então, dinheiro gasto com inglês não é dinheiro jogado fora. É investimento que eu tenho certeza absoluta que vai voltar muito, muito, muito mais para você. Porque todo mundo tá careca de saber que um profissional que vai ganhar mais dinheiro é um profissional que fala inglês. Seja para arrumar um emprego lá fora ou para arrumar um emprego melhor no Brasil. Então, se você quer estudar ou morar fora, ou se você quer melhorar sua vida aqui no Brasil, gastar dinheiro para aprender inglês não é dinheiro jogado fora. É um investimento. E eu vou falar isso até o fim da minha vida, tá bom? Eu mesmo já cansei de gastar dinheiro para o meu início do aprendizado de línguas. E todo mundo deveria fazer isso, porque é uma forma ótima de cortar caminho. Certo? Então, eu, por exemplo, comprei um curso de nutrição e academia, porque eu queria começar na academia com o pé direito. Eu não queria me jogar igual um maluco. Então, eu investi meu dinheiro para economizar meu tempo. E é isso que vocês têm que entender. Investir o dinheiro em alguma coisa é para você cortar um caminho enorme. Então, se você cortar esse caminho enorme, você vai ter um dinheiro bem gasto, tá bom? Então, tirando isso do nosso caminho já, vocês vão reclamar. Ai, Gabriel, mas o Tinder custa R$15. É, custa R$15. Paciência, você tem condição? Ah, tem. Então, é um bom investimento que você vai fazer para sua carreira, tá bom? E eu sei que, mesmo com isso tudo que eu falei, vocês ainda acham que vocês vão passar, tipo assim, eu senti um pouco isso. Eu costumo falar que quanto mais expert você fica numa coisa, às vezes muito arrogante você fica e às vezes você cai de cara no chão. Às vezes eu fui, não, porque eu sei aprender línguas, eu sou bom no inglês, eu vou lá e quero pular a etapa no aprendizado de outra língua. Não funciona. Todo mundo tem que começar do básico. Você tem que seguir uma ordem natural das coisas. Então, não fica preocupado com o aplicativo. Ai, Gabriel, esse negocinho de linkar palavra com imagem, fazer uma frase, uma imagem, é muito bobo. Eu falei, mas você sabe, você consegue ver um seriado inteiro e entender 80%? Não. Então, criatura, você tem que passar pelo básico. Você tem que aprender como uma criança. Você tem que tentar emular e usar o seu eu adulto, as suas vantagens de adulto, adolescente, jovem, o que seja, para melhorar esse aprendizado. Mas nunca subestime o básico. Eu sempre falo essa frase do Bruce Lee 1000 vezes. Eu não tenho medo, eu vou tentar parafrasear porque eu sempre esqueço a frase completa. Eu não tenho medo do cara que treinou 1000 chutes. Eu tenho medo do cara que treinou o mesmo chute 1000 vezes. Porque é o básico que funciona, é o que a gente chama de arroz com feijão. Então, se você pega esse básico, esse aprendizado de linkar frases e significados com a imagem, com o contexto, você já está na frente de 95% dos brasileiros que tentam aprender inglês. E eu não tô zoando. Até porque no próprio Brasil, apenas 3%, se pá para baixo, um pouquinho para cima, são fluentes. Então, se você masteriza essa forma de realmente dominar o inglês, que mesmo das pessoas que falam inglês já é metade a que realmente dominam o inglês, sem ter nascido lá fora, tendo pais que falam inglês, você já está na frente de pelo menos 90% das pessoas que tentam aprender línguas, tá bom? Então, não subestima o básico. É o mais importante de qualquer coisa que você vai fazer na vida. É aprender o básico, dominar o básico, e aí você vai incrementando. E é assim que a gente vai pro nosso segundo tópico, que eu já até falei. Não quero pagar. Ah, cara, olha, já falei demais, eu vou repetir, é investimento, tá bom? Então, você vai investir em alguma coisa para acelerar o seu aprendizado. Assim como o básico é para construir toda a estrutura.
você investir numa coisa, talvez num aplicativo, num site, numa máquina de flashcards, sei lá, o que seja, num livro de estrutura do inglês, umas histórias, o que seja. É um bom investimento para você fazer para o seu inglês. Sem contar que, gente, foi o que eu falei, a grande maioria desses recursos que eu vou trazer aqui para vocês, ou tem versão gratuita, ou vocês já têm. Por exemplo, eu sei que meus avós, eles gostam muito de televisão. Então eles têm muitos serviços de streaming. Eu pego os serviços de streaming dele. Então quer dizer que eu quero aprender, quero ver um filme em francês que está na HBO Plus. Não, eu tenho que pensar no dinheiro investido. Não, porque aquilo já existe. Eu já uso aquilo para entretenimento. Então é um melhor uso ainda de algo que já está sendo feito para que você treine o seu inglês. Então, nunca subestime as coisas que você também já possui. Os recursos que você já possui. Você já gastou dinheiro com o seu celular, já gastou dinheiro com o seu computador, já gasta dinheiro com a sua internet, já gasta dinheiro com o seu serviço de streaming. Tudo isso você não vai ter que pagar a mais. Você já tem. Então, usa disso para aprender inglês. Qual é o meu tópico principal? Até falando nisso, nessas coisas que acontecem numa live, às vezes pode ser que dê vergonha. E eu faço mesmo assim. Porque é engolir a vergonha e seguir. E pra que eu tô falando isso? Vamos lá, você já tá pegando aí. Vergonha de treinar e falar inglês, que vem do nosso terceiro tópico. Ai, Gabriel, eu tenho medo. Eu vou errar. Sim, você vai errar, cara. E eu te garanto que o cara que você tá conversando, a pessoa que você tá conversando, se tiver interesse em rolar uma conversa, não vai ter medo. Eu tenho uma aluna avançada que ela já fala bastante inglês e ela tá querendo melhorar o inglês. E ela, às vezes, está conversando com pessoas que não falam a língua dela, o português, em inglês. E ela passa por um monte de gafe. Ela já usou algumas palavras que têm um significado errado. É igual a gente falar água de cocô. Então, isso acontece, mas nada impede ela de continuar seguindo e aprendendo. Ela tem vergonha, ela morre de vergonha de cometer erros. Mas ela sabe que ela não vai melhorar se ela não fizer isso. Certo? E é por isso que ela já está treinando avançado. Que ela superou a vergonha e agora ela quer fazer tudo o que for possível para treinar o inglês dela. Então, você ter vergonha de falar inglês não é ruim, é normal. Mas você travar e deixar de praticar o seu inglês porque tem vergonha é algo a ser pensado. Você precisa engolir sua vergonha e seguir. Vocês acham que eu não tive vergonha de começar essas lives aqui? Óbvio que eu tive. Eu era acostumado com vídeo você edita, vídeo você corta. Aqui, se tiver um erro, meu amigo, tá no Instagram para sempre. Então, a vergonha existe. Tem vezes que eu não tô com vergonha de entrar aqui na live, às vezes o cabelo tá errado, às vezes eu sei lá, não tô me achando bonito. Acontece. São coisas que vão acontecer. Então, a vergonha é normal, mas você não pode deixar a vergonha travar você. Então, como tudo nessa vida, o medo vai sempre estar antes dos nossos melhores resultados. Então, se você quer aprender inglês, você quer treinar o seu inglês, você precisa deixar sua vergonha de lado. Foi por isso que eu trouxe esses aplicativos que vão ser melhores para você do que já cair direto nos Estados Unidos falando inglês sem nunca ter praticado. É melhor você baixar um aplicativo ali, botar uma foto sua bonitinha, ir lá, começar a conversar com pessoas que têm o mesmo interesse, começar a treinar por chat, que aí aos pouquinhos você vai perdendo a sua vergonha. Muito bem? Muito bem. Ó, acabou a vergonha, né? Vamos esquecer isso aí, vamos treinar o inglês, porque não tem pra onde fugir. Se você tiver com vergonha, então o inglês vai ser um inglês de currículo, que talvez não seja muito bom quando chegar a hora de você usar. Beleza? E olha, não é porque eu tô trazendo aplicativos e recursos para você que eu não vou falar o jeito errado de usar eles. Porque tem. Não é só mil maravilhas. Eu chamo de síndrome do Duolingo. Não tem nada a ver específico só com o Duolingo. Por exemplo, por que eu não sou tão fã do Duolingo? Apesar dele usar traduções, ele usar frases muito soltas, ele tem um grave problema. Ele prende muito você no básico. O Duolingo faz você acreditar que isso não é nada, de novo, gente, não é nada pessoal contra o Duolingo. Ah, se eu odeio Duolingo, não é isso. É porque o jeito que é formulado, o seu streak, por exemplo, tô há 2 anos usando Duolingo. Cara, se você tá há 2 anos usando Duolingo, você tá fazendo alguma coisa muito errada. É igual você, com 18 anos, começar a aprender a dirigir e ficar 2 anos com o professor da sua autoescola. Contratar um professor da autoescola para ficar andando com você de carro para sempre. Ou você nunca tirar a rodinha da sua bicicleta.
É a mesma coisa com esses aplicativos. Esses aplicativos são são as rodinhas da sua bicicleta. Então, se você quer usar aplicativos para aprender inglês, seja qual for, Lingodeer, Duolingo, Quizlet, Memrise, tem um monte. O mais famoso que todo mundo conhece é o Duolingo. Leva eles, mesmo que um seja melhor, um seja pior, um seja efetivo, não seja. Quer usar, cara? Óbvio, eu não sou teu pai. Eu tô aqui para te falar o que eu acho que funciona para mim e para os meus alunos de forma mais eficiente. Mas leva qualquer aplicativo, principalmente os mais básicos, como a rodinha da sua bicicleta. A bicicleta é o método, é o inglês, é o comprehensible input, é você entender a mensagem que está sendo passada e adquirir ela. Então esses aplicativos são a rodinha. São para sustentar o seu inglês, ou você começar a treinar o básico e você se livrar deles o mais rápido possível. Ou pelo menos usar eles de forma mais controlada, só para ser um a mais no seu treino. Tá bom? Então, especificamente o Duolingo, não façam isso. Não fiquem 10 anos só usando aplicativos e não usando um método sério para vocês aprenderem inglês. Vocês não podem deixar o método principal de lado e ficar só usando essas técnicas extras, para que vocês não tenham um aprendizado precário, não fiquem com inglês mecânico e não fiquem com aquela síndrome do brasileiro de 5, 10 anos achar normal não ter aprendido inglês. Eu converso com os meus amigos, com as pessoas, talvez você que seja algum amigo pessoal meu, que já conversou comigo, sabe que quando você me fala que está há 4 anos no quase falei o nome aqui. Num curso tradicional, para não mencionar nomes, quando você está há 4 a 8 anos num cursinho tradicional, para não mencionar nomes, eu fico de queixo caído, da vontade de enfiar a cabeça na parede. E principalmente se você acha isso normal e acha que o problema está com você. Não é, mas já está na hora de vocês começarem a entender que aprender inglês não é tão demorado assim. Então, não é normal vocês usarem esses aplicativos para todo e todo sempre, tá bom? Eles são para alguns meses, para o seu início do aprendizado, sequer se você precisar, e você conseguir ir aos pouquinhos tirando essa rodinha da sua bicicleta. Tá bom? Agora, eu vou falar de novo. Para você fixar esse conteúdo, a gente sempre fala dos aplicativos. Você precisa do seu método principal. Então, vou aqui já levar em consideração que você já está estudando, já entendeu, já viu as outras lives, já entendeu como se aprende inglês, já tem um método de aprendizado, já está num foco maior, e a gente vai com detalhe para cada aplicativo, cada recurso que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, agora que a gente já passou por tudo isso, vocês já entenderam como que vocês vão usar os aplicativos, aqui são eles. Eu vou falar detalhadamente cada um por cada um. Então, se você quiser selecionar no nosso primeiro tópico um bom aplicativo para fazer flashcards. Gabriel, eu quero aprender a fazer flashcards para treinar o meu inglês. Qual é o melhor aplicativo? Ou melhor, como eu escolho um aplicativo? O melhor aplicativo não existe. Existem vários. Claro, um dos melhores e mais populares é o Anki. Se você conseguir usar o Anki, quiser pagar, quiser usar no computador, beleza. O que eu achei melhor na iOS Store, na do iPhone, é o Anki Flashcards Maker. Anki Flashcards Maker. É o que eu achei. Não é pago, ele é gratuito e ele possui a ferramenta mais necessária na hora de fazer um flashcards. Porque eu já ensinei para vocês. Vocês vão aprender aí fora que para fazer flashcards você precisa ter uma frase e a tradução da outra. E aí, quem me conhece sabe que eu sou contra traduzir absolutamente tudo. E sou contra fazer um aprendizado na base da tradução. Então, para que você faça um bom flashcards, é ideal que você tenha uma imagem representando uma ação, uma frase, e a frase do outro lado. Então, queira você escolher o aplicativo de flashcards que seja, ele precisa ter a funcionalidade, acredito eu que quase todos já tenham, mas 80% dos que eu vi são pagos, para você poder botar a imagem de um lado, porque eles sabem que isso é o mais importante. Por isso que eles botam atrás de um que a gente chama de uma paywall, uma parede de pagamento. Você precisa pagar para que eles removam aquela parede e você tenha acesso a esse conteúdo. Então ele precisa ter a funcionalidade de adicionar imagem de um lado do flashcards e um significado do outro, tá bom? Eu não vou me estender sobre flashcards, mas quem está perdido, não sabe o que flashcards é, imagina que isso aqui é um controle, tá? Mas imagina que isso aqui é um flashcards.
Um flashcard é um papel, ou ele é usado num aplicativo, em que você escreve alguma coisa de um lado e você bota o significado do outro. E se você girar esse flashcard, você olha aqui. Por exemplo, controle em inglês é o quê? Aí você vira aqui, remote. Então você tem que saber que remote é controle e que controle é remote. Porém, eu ensino para vocês usarem frases que representem isso e uma imagem que representa isso, tá bom? Então, não vamos estender sobre flashcards. Eu vou fazer uma aula só de flashcards, talvez até no YouTube, que eu possa compartilhar a tela com vocês, tá? Mas é isso. Você quer um bom aplicativo de flashcards, tem o Anki, qualquer variação do Anki, é maravilhoso, que tem a repetição espaçada, quase todos têm, e a funcionalidade de usar a imagem de um dos lados, tá bom? O que eu achei que é um dos melhores é o Anki Flashcards Maker, e tem vários Anki, então tem que ser esse nome completinho, tá bom? Se você que está me escutando aí e não entendeu o que eu falei, pode deixar aqui nos comentários, eu vou ver se eu consigo deixar no comentário da gravação, ou me manda uma DM aí se a gravação não estiver disponível, e eu mando o link desse aplicativo para vocês, tá bom? Do Android eu não sei qual é, mas eu acho que tem muito mais opção de graça do que na nossa loja do iPhone, beleza? 2. Deixa eu tomar uma água antes, porque eu tô torrando. Ó, nosso segundo tópico é: cara, se você quer aprender inglês, os serviços de streaming são indispensáveis. Provavelmente você já assina algum serviço. Você tem uma Netflix, você tem um HBO Plus, você tem uma Disney Plus, e você pode usar isso para aprender inglês. Então, como você usa esses serviços de streaming para aprender inglês? O que você vai fazer é, você vai primeiro analisar o seu nível de inglês. Analisou o seu nível de inglês? Gabriel, eu sou básico, eu não entendo muita coisa. Você vai procurar uma história para criança ou uma animação simples. Gabriel, eu sou intermediário, eu já entendo mais ou menos. Procura uma animação mais avançada. Uma coisa tipo um Shrek, que já tem humor, já tenha muito diálogo. Gabriel, eu sou avançado. Já estou quase fluente, só preciso de mais vocabulário e mais desafio. Você vai escolher uma série mais avançada. Uma série de comédia, com bastante diálogo, uma Modern Family. E se você já tiver, além de avançado, beirando a fluência, escolhe um Game of Thrones, escolhe um Breaking Bad, escolhe uma série que seja um desafio para o seu inglês. Então, se você quer aprender inglês e quer usar esses serviços de streaming para auxiliar no seu aprendizado, é ideal que você sempre use uma série, um desenho, um anime, o que seja, atrelado ao seu nível de inglês. Nada que seja muito fácil para você, que aí não é um desafio, você não aprende nada, ou nada que não seja difícil o suficiente. Que seja mais difícil do que o normal, que aí você vai se frustrar e também não vai aprender nada, tá bom? Então, para que você tenha um bom aprendizado com serviços de streaming, vídeos no YouTube ou podcast, você precisa entender o seu nível de inglês, você precisa entender que você não vai pular etapa e que você precisa entender toda a mensagem que está sendo passada para você com o contexto, sem legenda em português. E pode sim usar a legenda em inglês, também usando como a teoria da rodinha da bicicleta. Quem chegou agora, eu vou repetir. Teoria da rodinha da bicicleta é o quê? São coisas que você vai usar para treinar melhor o seu inglês, em que o único objetivo de você usar essas coisas é se livrar delas o mais rápido possível. Igual uma rodinha de bicicleta. Você não quer ficar com a rodinha da bicicleta. A rodinha da bicicleta é justamente para você tirar ela o mais rápido possível. Sendo esse a legenda em inglês. Legenda em português, nunca. Legenda em português é igual o teu pai segurar você no colo em cima da bicicleta. Não vale. Não vale. Você não vai aprender nada. Tá bom? Ainda vai ser zoado. Então, esses recursos são rodinhas de bicicleta. Quer usar a legenda em inglês? Usa. Mas entenda que a legenda em inglês ela é feita para você tirar ela. Porque se você tem um nativo falando contigo tete a tete, você não vai ter legendinha embaixo dele para ler. Beleza? Quer usar serviço de streaming? Super recomendo, mas siga essas regras que eu acabei de ensinar pra vocês, senão não vai adiantar, vocês vão se frustrar e vai ficar puto com aquele influenciador que falou que aprender inglês é só sentar na cadeira e ver série, porque não é, e é ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá, nosso tópico mais complicado, que é Tinder e outros sites de relacionamento. O que eu quero dizer com site de relacionamento? Uma colega minha,
ela gostava muito de uma série britânica. E essa fandom, que a gente chama, que são pessoas que são fãs de uma série, se reúnem para falar dessa série, era quase inexistente fora de um contexto em inglês. E ela se juntou e conheceu pessoas que falam inglês e se comunica com elas diariamente, porque eles têm um interesse em comum para treinar o inglês. Então, não precisa necessariamente para os meus casais que não querem serem espancados pelo parceiro, não querem terminar o relacionamento por um mal entendido de usar um Tinder ou alguma coisa assim apenas para aprender inglês, porque querendo ou não é um aplicativo para você conhecer pessoas num sentido de relacionamento. Utilize-se de comunidades, utilize-se de sites específicos para aprendizado de línguas, como o iTalki que fala, tá, gente? Então, se você quer usar esses recursos, é imprescindível que você entenda o seu nível de inglês. Porque tem 2 tipos de formas de você treinar o seu inglês. E os 2 tipos são necessários. Eu vou dar um exemplo. Eu queria melhorar minha pronúncia. Eu queria aprender a ler mais rápido, eu queria aprender a ler com mais precisão, eu queria aprender a escrever com mais precisão e eu queria melhorar minha pronúncia. Eu contratei um professor americano. Ai, mas Gabriel, você... Uai? O cara é expert em me treinar. Eu não vou ficar... Imagina, minha mãe é uma cirurgiã dentista. Ela era uma cirurgiã dentista. É ainda, né? Vamos lá. Ela nunca vai deixar de ser, né? Então, ela é uma cirurgiã dentista. Ela vai fazer cirurgia no próprio dente? Bem que ela queria, mas não rola, entendeu? Então, você precisa de um outro expert, mesmo que você saiba fazer aquela coisa, para treinar você. Então, é aí que entra um professor. Então, os meus alunos avançados de pronúncia, eles me contratam para eu treinar com eles. Porém, isso não vai tirar a necessidade deles conversarem com nativos. E não estou falando professores nativos, porque isso não faz diferença. Se você tem um cara que não é nativo, mas tem um inglês igual a um nativo, não tem diferença. Às vezes, um cara que está mais acostumado em ensinar pessoas, porque ele mesmo foi aprender essa língua, é até melhor. Então, qual é a diferença essencial? Se você acha uma pessoa no Tinder, ela não tem obrigação de conversar com você igual um professor. Isso é bom, isso é ruim. Um professor é muito melhor para você que está começando, você que ainda está inseguro. Porque eu vou pegar você pela mão, eu vou ver seus pontos de dificuldade, eu vou fortalecer esses pontos, eu vou falar com calma, eu vou repetir, e eu tô ali dedicadérrimo a você. Em contrapartida, isso vai causar com que isso não seja uma situação exatamente real. Mas para você ir para a situação real, você passa para como se fosse uma simulação. Então você vai se aproveitar dos 2 mundos, que eu acho que é perfeito você usar os 2. Primeiro, você contrata um professor, treina sua pronúncia, treina seu inglês, vê seus pontos fracos, começa a acostumar, perde a vergonha. Depois você vai para o mundo real. Conhece pessoas que não têm obrigação nenhuma com você e querem conversar com você conforme você seja interessante para elas. Então aí você vai botar o teu inglês à prova. É a prova final, claro, prova final antes de você realmente ir lá para fora e usar pessoalmente o seu inglês. Então, sites e relacionamentos. Eu gosto do Tinder. Gente, eu sou solteiro, eu não vou ter nenhum problema. Eu acho uma tarifa barata para o que ele oferece. Você paga R$25, pode botar o Tinder em qualquer lugar do mundo. Você dá match com as pessoas, chama e conversa. É simples, é efetivo e é barato. Tem vários outros sites? Tem. E aí você usa o que você preferir. Tem um ótimo também, que era até de graça antigamente, que se chama iTalki. Se você não conseguir achar, você me manda uma mensagem que eu mando o link para você. O iTalki era de graça e ele é feito para você aprender línguas. Então o que você faz? Você vai botar lá a língua que você tem para ensinar. Por exemplo, eu posso ensinar português e inglês. Mas eu quero aprender francês e japonês. Então eu vou me conectar nesse aplicativo com uma pessoa normal que quer aprender francês. Desculpa, que quer ensinar francês e quer treinar o português ou o inglês dela. Você vai falar, ai, mas Gabriel, tem gente querendo aprender português? Muita gente, inclusive japoneses tentando aprender português. Então, você vai fazer essa comunicação com essas pessoas. É um site que eu acho maravilhoso, mesmo que ele tenha uma taxa agora ínfima, perto do que ele oferece, e você pode usar ele para treinar muito bem o seu inglês, tá bom? Eu acho assim perfeito, é um site que é feito para isso, ele é um dos melhores sites para pessoas que aprendem e querem ensinar línguas se comunicarem. Você pode até se cadastrar depois como um professor oficializado
e dar aulas lá e oferecer conversação, pronúncia, o que seja, de uma forma remunerada, tá bom? Maravilhoso. Quem não entender o nome, não conseguir achar, pode me mandar uma mensagem, deixar aqui nos comentários que eu respondo a vocês, beleza? E olha, eu já até falei um pouco por alto, né, que essa minha amiga que me deu essa ideia. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu já tinha feito isso, mas eu nunca tinha pensado em trazer aqui pra vocês, que é uma comunidade interna de alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de TFT, que é um joguinho que eu jogo lá. Eu vou procurar comunidades desse jogo para falar sobre isso, que são pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, falar sobre esse jogo, falar sobre essa série, falar sobre Harry Potter, falar sobre Star Wars, e você vai se jogar nessa comunidade. Vai fazer uma pergunta, vai se apresentar, vai começar a fazer amigos. E assim você vai começar. Óbvio, gente, você quer aprender inglês? Você vai para uma comunidade Star Wars que seja de pessoas que falam inglês. Ou uma comunidade geral, porque, como eu já disse para vocês, rapaziada, inglês é necessário. Todo mundo no mundo vai pro inglês. Então, geralmente, as comunidades gerais vão ser em inglês. Então, você que está aqui comigo e quer aprender inglês, você tem tudo numa bandeja de prata. Porque todo mundo fala inglês, todo mundo quer aprender inglês e todo mundo vai seguir essa rotina de aprender inglês, tá bom? Então, se você quer aprender inglês, você tem tudo na sua mão. Óbvio, se você quer aprender hebraico, vai ser muito mais difícil, certo? Vai ser muito mais difícil. O inglês é uma das línguas mais fáceis de aprender no mundo, porque todo mundo quer falar inglês, todo mundo quer ensinar inglês, todo mundo quer falar inglês e tudo tem recurso e conteúdo em inglês, beleza? Então, não reclama, não fala que você tem problema com inglês. Ai, meu Deus, não quero aprender inglês. Que aprender inglês é muito fácil. Tenta aprender uma língua menos famosa, que não tem conteúdo, que aí você vai ver o que é dificuldade de verdade, tá bom? Inglês é fácil de aprender, inglês tem conteúdo, inglês tem um monte de curso, tem um monte de professora, inclusive o que vos fala, e é muito mais fácil você achar conteúdos e coisas com facilidade pro inglês. Beleza? Então não subestima o poder de você ter algo para falar em comum. Exemplo, uma fandom de Harry Potter. Cara, você gosta de Harry Potter, se enfia numa comunidade no Reddit, sei lá, no Reddit de Harry Potter e começa a falar com o pessoal lá, tá bom? Não vai se arrepender. Eu te garanto que vai ser uma forma maravilhosa de treinar o seu inglês e conhecer novas pessoas e se divertir. Pra você que tá chegando agora, no final da live, às vezes eu me estendo mais um pouquinho, mas eu sempre faço questão de ter esse passo a passo aqui pra vocês. Que é, você vai sair dessa live, a gente tem essa linha de conteúdo da terça-feira, que é quando eu dou essas aulas teóricas para vocês, sempre falta um pouquinho de prática. Então, no final dessas aulas, eu sempre deixo um passo prático, uma coisa que você pode fazer hoje para melhorar o seu inglês. Então, qual é o de hoje? O de hoje é fácil. A gente aprendeu uma coisa mais prática, que são os aplicativos e o recurso que você pode usar. Então, primeiro de tudo, eu quero que você, se você ainda não tenha feito isso, você volta na minha live, vê a live, que eu ensino os níveis de inglês pra você, ou se você quiser, bota no Google um site aí pra você ver seu nível de inglês, vai ter um monte, tá bom? Você vê se você é iniciante, se você é intermediário, se você já é mais avançado. O iniciante é aquele que não sabe nada. O o intermediário é aquele que sabe mais ou menos. O avançado é o que já sabe bastante e tá procurando a fluência. Você vai ver seu nível, vai ver qual desses 3 passos, flashcards, serviços de streaming ou sites de relacionamento e comunidade, servem melhor para o que você está querendo hoje. Então, você vai pegar isso, vai atrelar o seu nível de inglês e vai hoje fazer uma dessas dicas que eu passei aqui para vocês. Você vai voltar essa live, você vai ver isso aqui depois e você vai fazer um desses passos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, Gabriel, sou iniciante em francês. Eu vou pegar uma série avançada para ver? Não. Eu vou pegar um aplicativo de flashcards, eu vou baixar esse aplicativo de flashcards e vou construir um deck de flashcards para eu melhorar o meu entendimento e o meu vocabulário. Beleza, mas agora eu, Gabriel, já sou avançado em chinês. Não sou, tá, gente? Estou dando um exemplo. Eu sou avançado em chinês. O que eu vou fazer? Eu posso pegar ou um serviço de streaming, um podcast, e ver um conteúdo avançado para treinar meu vocabulário, ou eu posso entrar num Tinder e botar meu Tinder na China. Sei lá, entrar numa comunidade de pessoas que falam em chinês sobre alguma coisa que eu gosto. Beleza? Então, se você é um intermediário, faça algo de intermediário. Se você é básico, algo de básico. Avançado, algo de avançado. Mas faça hoje ou assim que você puder. Porque coisa deixada para depois é coisa não feita. Então,
Pega um desses passos e faz hoje. Baixa um flashcards, baixa o seu serviço de streaming, baixa uma série na língua que você quer aprender. Baixa uma série em inglês, né? Porque se você tá aqui, você quer aprender inglês. E se você é avançado ou intermediário avançado, baixa hoje o seu Tinder, bota lá teu cartão e vai procurar alguém para conversar e treinar o seu inglês, tá bom? É essencial que vocês façam isso o mais cedo possível, para que lá na frente você não se arrependa de ter deixado para depois. É uma reflexão que eu sempre deixo para vocês. Queria eu ter começado a academia 5 anos atrás, eu ia estar monstrão. Então, nunca se esqueçam que daqui a um ano vai ter um você arrependido, certo? Daqui a um ano, se eu não começar hoje, vai ter um Gabriel arrependido, pensando no que poderia ter sido se nesse ano eu tivesse cumprido com as obrigações, tivesse treinado meu inglês bonitinho, tivesse feito tudo que o Gabriel aqui que vos fala tenha recomendado, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Não deixa para depois. Se você ficou com alguma dúvida, pode me mandar uma DM. Eu sempre tento responder o máximo e melhor forma possível a vocês. Deixa um comentário, deixa seu like, envia para um amigo. E, como sempre, eu vejo vocês toda terça-feira. Toda terça-feira. Faça chuva, faça sol. Algumas coisas acontecem às vezes, mas eu sempre aviso antes. Então, toda terça-feira, 8h30 da noite, temos a nossa live Aceleradores do Aprendizado. Chegou atrasado, chegou no final, não tem problema. Depois a gravação vai estar disponível para vocês, mas é sempre bom acompanhar ao vivo. Então, esteja aqui toda terça-feira, 8h30 da noite. Eu sou Gabriel Assunção e eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau.